Bom dia, Paulo, bom dia, Babu, bom dia a você, ouvinte do Jornal de Vanguarda. Ela é escritora, ativista e deputada federal pelo PSL, uma das líderes do governo no Congresso. Nós conversamos neste momento com a deputada Carla Zambelli. Deputada, primeiro, obrigado por nos atender, por abrir um espaço aí na sua agenda. Tudo bem com a senhora, deputada? Tudo ótimo, graças a Deus. E vocês? Opa, se melhorar, melhora sempre. Como que tem sido estes primeiros 6 meses de trabalho? Aliás, para o deputado não são 6 meses, um pouco menos. Mas como que tem sido esses primeiros meses de trabalho aí no Congresso, deputada? Olha, eu sinceramente, parece que passaram, na verdade, uns 5 anos para mim nesses 6 meses. E ao mesmo tempo passou muito rápido, porque a gente acaba fazendo muita coisa e o tempo acaba passando rápido. Mas foi muito bom. A gente, na verdade, eu cheguei um pouco achando que ia ser, sei lá, de uma certa forma excluída do grupo, né? Por ter tido uma vida mais ativa, mais, enfim, combativa. Mas a verdade é que, como eu conhecia muitos deputados da época do impeachment ainda, eles me receberam muito bem. Então eu me senti muito bem acolhida. Até pelo centro, né? Não necessariamente da direita, do PSL, mas também o centro como um todo. E agora, assim, também entrei com muita expectativa de conseguir resolver várias coisas, mas a verdade é que é um pouco frustrante, porque você acha que vai conseguir entrar e resolver o mundo e, na verdade, as coisas não funcionam bem assim. Mas está sendo muito bom, uma experiência boa. O PSL é um partido muito jovem, então a gente também está aprendendo uns com os outros, né? A grande, esmagadora maioria, 51 deputados, não tinha experiência na Câmara Federal, alguns em vereador, né, Assembleia Estadual ou Câmara Municipal, mas está sendo bem legal, bem bacana. Acho que o PSL tem crescido bastante no sentido da união, da unidade, e estou satisfeita. O que é bem interessante, né, deputada, é essa crescente. As últimas eleições de outubro do ano passado, elas mostraram uma crescente muito grande na representação feminina, seja na Câmara dos Deputados, seja no Congresso como um todo, ou ainda nas Assembleias Legislativas, né? Como é que a senhora recebe esse aumento da representação feminina? Eu tenho uma ideia, né, um conceito de que a mulher realmente tem mais sensibilidade, a mulher normalmente é menos corrupta, né, tem menos corrupção no ambiente mais feminino, se dedica muito, a mulher tem essa coisa de se dedicar bastante, de ser um pouco mãe das coisas que faz, né, esse espírito materno que a mulher tem, mas também tem o lado negativo, que a mulher fala demais, a mulher arruma umas intrigas extras, então você tem os pontos sempre positivos e negativos nessas questões todas. Eu acho que está bem balanceado, acredito que o Brasil está mais preparado para receber mulheres hoje em dia. E agora o mais engraçado é o seguinte, eu fui muito mais votada por homens do que por mulheres. A minha rede tem 85% de homens e só 15% de mulheres, às vezes varia um pouco. Mas assim, por que isso? Porque a mulher normalmente vota no homem. Quem vota na mulher é o homem, entendeu? Então, por quê? Porque normalmente as mulheres têm essa coisa um pouco mais expressiva de competição, né? A mulher é mais competitiva. Então, eu acho que isso influencia um pouco. Mas eu acho que a experiência está sendo tão boa que isso vai mudar. Ali logo na frente vai mudar e as pessoas vão ver, as próprias mulheres vão ver que há como sim construir muitas coisas com outras mulheres, né? No começo da entrevista a senhora falou que acaba sendo um pouquinho frustrante porque quer chegar e quer aprovar muitas coisas e vê que não é bem assim. Quais os projetos, aquele que é a menina dos olhos, que a senhora quer aprovar no Congresso Nacional ainda dentro deste mandato? O projeto que eu quero aprovar não é meu, né? É um projeto que, na verdade, eu faria se não tivesse sido apresentado. Acho que eu faria uma coisa bem parecida. Na verdade, eu apresentei alguns projetos que provavelmente vão ser apensados ao pacote anticrime. O pacote anticrime é minha menina dos olhos. Tem muita gente que está aí apaixonada pela Previdência. Eu respeito muito a nova Previdência no sentido de que ou a gente faz a reforma ou o Brasil vai parar mesmo. É uma coisa que a gente não vai conseguir. É nosso ar. Se faltar o ar, é respirar. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito que as pessoas não param de morrer porque a gente precisa de uma nova Previdência. Então, a gente precisa de um pacote anticrime para reduzir a mortalidade no nosso país, a organização criminosa, começar a ir atrás das organizações criminosas, né? E diminuir a impunidade, porque a sensação de impunidade no nosso país é muito grande. A gente precisa de condenações exemplares.
Então, essa é a menina dos olhos, eu estou no pacote anticrime, a gente vai votar na terça-feira no grupo de trabalho, e acredito que logo em agosto a gente deve aprovar no plenário, logo depois do recesso. E com relação à reforma da Previdência, qual que é a sua expectativa? Ontem terminou aquela primeira parte, as discussões, agora a gente entra na fase de voto. Inclusive, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, comentou que até essa próxima terça-feira, se não me falha a memória, deve ser votado antes ainda desse recesso. Qual é a expectativa da senhora para essa votação? Bom, a gente vai ter, a reforma ela já passou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e já foi aprovada a constitucionalidade dela. Então, ela foi agora há algum tempo para a comissão especial, onde foram ouvidas diversas pessoas, e montou-se um relatório, um relatório final. Agora apresentaram várias emendas, destaques e tal, então apresenta-se um novo relatório final, depois das discussões. O relatório ia ser apresentado hoje, acho que ele foi prorrogado para terça-feira, e terça, então, começa a votação. A gente sabe que a esquerda ali está tentando obstruir muito, eles usam todas as possibilidades de obstrução, mas eu acredito que a gente consiga votar nessa próxima semana, ou até o começo da seguinte, na comissão especial, seguindo depois para o plenário. No plenário ele precisa passar 2 vezes. São dois turnos de votação em 3/5, né? Tem que ter 3/5 da Câmara. Eu acho que a gente vai conseguir passar pelo menos o primeiro passo na Câmara até o dia 17 de julho, que é quando começa o recesso o qual eu não concordo, inclusive. Vou continuar trabalhando, vou viajar para fora do Brasil para buscar novas tecnologias, estudo de doenças raras, mas eu acho que acredito que passe pelo menos a primeira votação, né? O primeiro turno, que a gente chama da votação da PEC, no plenário da Câmara. Aí depois vai esperar a segunda votação. Eu gostaria muito que a segunda votação acontecesse ainda antes do recesso, porque aí poderia mandar para o Senado, e o Senado tem que montar a comissão especial, ouvir, né, as pessoas, fazer algumas audiências públicas e montar um relatório e aprovar. Então, acredito que a gente vai ter a reforma aprovada, a nova Previdência, né, na verdade não é uma reforma, é uma nova Previdência sendo lançada, até final de agosto, início de setembro. Babu, nós estamos conversando hoje por telefone com a deputada federal Carla Zambelli. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Babu, hoje nós estamos conversando com a deputada federal Carla Zambelli, ela que é do PSL, primeiro mandato, uma das deputadas mais votadas aí nas eleições de 2018. Qual a avaliação da senhora em relação a estes primeiros meses do governo Bolsonaro? Tudo que eu sou suspeita para falar, né? Exatamente. Você está perguntando para alguém que apesar de que eu costumo ser imparcial, mas as pessoas não acreditam, mas o governo Bolsonaro... Mas é exatamente com essa intenção, com essa imparcialidade. Afinal de contas, nós recebemos recentemente aqui na Casa da Vanguarda o capitão Guilherme Derrite, também deputado federal pelo PSL, recebemos deputados estaduais aqui pelo PSL, e a pergunta sempre é a mesma, com esse intuito mesmo da imparcialidade de vocês que estão trabalhando muitas vezes diretamente com a equipe de governo, né? Olha, eu tenho uma visão bem clara das coisas, no sentido de tentar ser imparcial mesmo. Acho que é mais do que ser imparcial, é a gente fazer algumas meia-culpas, né? Por exemplo, o PSL estava muito desorganizado, mas por conta de ser um partido muito jovem, no qual, como eu falei, 51 deputados eram novos, né? Os senadores a mesma coisa. O Flávio Bolsonaro chegou, era novo, a Soraya também, a Selma também, o Major Olímpio também. O Flávio Bolsonaro tinha sido deputado estadual, o Major Olímpio deputado federal, mas as outras duas nunca tinham participado de nada assim grande, se não me engano. Então a gente tem um público, tanto na Câmara quanto, parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, que são muito jovens nessa experiência. Então, primeiro, a gente precisa se conhecer, a gente precisa... E se a gente briga até com quem está na casa da gente, a gente não vai brigar entre pessoas que não se conhecem, nunca se viram, né? Então é natural que isso aconteça. Mas, então assim, a gente tem na Câmara e no Congresso como um todo uma base muito jovem, muito inexperiente, mas com muita vontade de fazer alguma coisa legal. A gente tem no governo pessoas que são totalmente engajadas com a causa, são pessoas muito leais ao Bolsonaro, só que também nunca tiveram na presidência da República. Então a gente tem alguns ajustes, né? Por exemplo, o mais recente ajuste foi a retirada da área de
articulação, né, com o Congresso, foi colocada para o general Ramos em substituição ao general Santos Cruz. E o general Ramos tem mais conhecimento nessa área, já foi assessor parlamentar, então ele conhece. Acredito que foi uma grande vitória essa ter trazido o general Ramos. Não necessariamente a demissão do Santos Cruz, mas o general Ramos vir é muito importante. Eu acho que o governo está indo no caminho certo. Em 6 meses ele já se organizou bastante, já apresentou muito projeto e está cumprindo o que prometeu em campanha. Agora, deputada, eu vou fazer até uma provocação à senhora a essa nova política que nós temos visto a partir desta eleição de outubro de 2018, principalmente com relação à comunicação. A gente percebeu que a chegada desses novos agentes públicos tem movimentado muito as redes sociais. Os políticos têm optado por trabalhar muito as redes sociais e deixado um pouco de lado os meios de comunicação convencionais. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, como jornalista do rádio, como radialista, e dizer que esses veículos estão chegando a todos os rincões deste nosso Brasil, sempre à disposição de ouvi-los, mas foi uma opção que a gente percebeu deste novo grupo que está chegando. Por que disso ter acontecido agora desta forma, deputada? A gente tem sentido falta de vocês, principalmente nos veículos de comunicação mais convencionais. Eu tenho participado de todas as entrevistas das quais me chamam e eu tenho possibilidade de ver. Porque às vezes chamam para alguns horários que não tem como, né? Atender, por exemplo, na hora do plenário, porque você pode perder votação nominal. Eu já perdi votação nominal fazendo entrevista. Então a gente tem tentado não... fazer o trabalho lá dentro, né? Eu acho que essa nova população que entrou muito por conta das redes sociais. Então a gente tem que ser um pouco fiel, né, ao que a gente propôs e por onde a gente conheceu as pessoas. O governo, de uma certa forma, também está investindo em mídia. Você tem um novo secretário de comunicação que é totalmente pró-mídia, televisão, rádio, convencional, essa palavra que eu estou tentando lembrar. Ele é especialista em rádio, em TV, em jornal. Então é uma pessoa que está muito pró mídia convencional. E ele acha extremamente importante trabalhar essa mídia convencional para poder chegar aos rincões do Brasil, como você falou. Tanto é que a nova Previdência foi distribuída em 3.800 rádios. Só que o problema é que o orçamento da SECOM é muito baixo, 33 milhões de reais para fazer uma comunicação tão importante como a nova Previdência, que vai gerar trilhão, né, talvez, de volta aos cofres públicos, né, a gente teria que investir talvez até mais. Mas o orçamento que a gente tem hoje é o orçamento aprovado no ano passado. Então, que muita gente achou que muita gente já tinha não sido reeleita, né, e aí também não se responsabiliza tanto assim. Mas eu acho que a gente vai... Eu, por exemplo, sou totalmente a favor da gente entrar em novas mídias. A revista Caras me chamou para fazer uma entrevista. Eu falei assim, eu acho que eu vou sofrer um pouco, porque meu público é mais conservador. A Caras é uma revista mais progressista e tal. Mas eles colocaram na Caras uma foto minha enorme com a bandeira imperial nas costas, em frente ao Congresso. Então, assim, eu não vou poder reclamar dessa entrevista. E eu tenho feito todas as entrevistas que têm me chamado. É só realmente quando a agenda não dá que eu não vou. Inclusive, estou dando entrevista para você aqui agora e já estou acabei de sair de uma entrevista e vou dar uma outra entrevista de novo. Então, a gente tem tentado nas nossas folgas fazer isso. E até a população não entende muito, viu? A população fica um pouco assim, mas você tá para dar entrevista e tal, mas a comunicação é super importante, porque o povo tem que participar, né, da legislação, da legislatura nossa. Exatamente. E o rádio, mais uma vez, eu vou puxar para o meu lado aqui como radialista, mas o rádio é o veículo de comunicação mais democrático que existe, né? A gente costuma dizer muito isso. Democrático, gratuito. Exato. E muitas pessoas que assistem rádio não veem internet, né? Não tem internet. Deputada, para a gente encerrar, eu queria agradecer demais a sua participação, esse espaço na sua agenda para atender aqui a equipe da Rádio Vanguarda. Os microfones e as portas da Casa da Vanguarda estão abertas para a senhora, bem como para os seus pares aí no Congresso Nacional. Obviamente, a gente aguarda uma visita da senhora aqui na nossa casa e gostaria também de parabenizá-la, afinal de contas, na próxima semana aí a senhora completa mais um aniversário. Então, parabéns aí, receba o abraço de toda a família Rádio Vanguarda e obrigado mais uma vez por ter nos atendido. Muito obrigada, querido. Um abraço a todos os ouvintes e sempre que precisar, estou às ordens. Bom, nós conversamos então com a deputada federal Carla Zambelli. Douglas Vale, para o Jornal de Vanguarda.